Pronto. Então, o tema de hoje é a turma intercultural, estratégias, exemplos, o que é que nós, nas nossas turmas, nas nossas salas de aula, nas nossas escolas, podemos fazer para respeitar e valorizar a diversidade que temos hoje, muito mais do que há alguns anos. hum, que a diversidade que temos nas nossas turmas, nas nossas salas de aula. Então, as nossas turmas interculturais têm uma grande diversidade. O contexto que nós temos na nossa sala de aula é de grande diversidade. Grande diversidade a vários níveis, não é? Porque todos os nossos alunos, cada um deles, tem características específicas e nós vamos ter que respeitar e valorizar essas características. No caso concreto desta ação de formação, é a interculturalidade. Hum, mas a nossa turma, a nossa sala de aula, não é apenas um contexto com diversidade, porque isso acontece em qualquer situação, mas nós o que temos é que transformar esse contexto com diversidade, valorizando, respeitando e valorizando a diferença como um recurso pedagógico. E esta é realmente a grande diferença de um trabalho com uma turma que não, pronto, com quem nós não interagimos, os alunos não interagem entre eles, hum, ou transformar essa turma, essa diversidade, esse contexto, essa sala de aula, num recurso pedagógico. E é isso que se pretende quando se fala de interculturalidade. Não é apenas a turma que tem várias nacionalidades, que tem várias características, vêm de várias culturas, não. É a interação que há entre todas estas culturas, entre todas estas nacionalidades, entre todas estas diferenças, transformando isto num recurso pedagógico, numa abordagem pedagógica intencional que promove a equidade, a participação e a aprendizagem mútua entre todos os alunos, entre as culturas que nós temos na nossa sala de aula. E esta interculturalidade constrói-se através destas práticas pedagógicas intencionais que transformam as diferenças culturais em recursos educativos, em diálogo e em aprendizagem. E é isto que se pretende numa sala intercultural. A aprendizagem intercultural não é apenas sobre conteúdos. Ahm, não é suficiente nós dizermos que ahm, a nacionalidade daquele aluno é a tailandesa, é ucraniana, é russa. Não. A aprendizagem intercultural tem a ver com competências sociais e cognitivas que nós vamos implementando e utilizando no dia a dia dentro da sala de aula. E para isso tem que haver a comunicação intercultural, tem que haver o respeito pela diferença e tem que haver um pensamento crítico de todos os envolvidos. E o pensamento crítico aqui tem a ver com várias situações que nós vamos falar um pouco mais à frente, mas de nós entendermos o outro, e também deixar que o outro nos entenda a nós. Isto nas nossas diferenças, nas nossas características individuais. Então, para quem é que é importante a turma cultural? É importante para os docentes, porque percebendo que a interculturalidade é um recurso pedagógico, as práticas tornam-se mais inclusivas. Ahm, Há uma melhor gestão da diversidade que nós temos dentro da sala de aula. Há um enriquecimento pedagógico
com perspectivas culturais diversificadas. Conseguimos promover melhor, se valorizarmos, se respeitarmos, conseguimos promover melhor a equidade no sucesso educativo de todos os alunos. E há, claro, a eliminação, pelo menos a redução, mas o que se pretende é a eliminação de preconceitos e estereótipos. Mas também é muito importante para os alunos, porque vai criar um sentimento de empatia e de respeito pelo outro e pelas suas diferenças. Vai permitir o contacto com culturas muito diversificadas, sempre com o intuito de eliminar, reduzir o preconceito e os estereótipos, e também permitir que os alunos tenham uma compreensão global do mundo. Uh, Nós não somos, não existimos apenas nós, na escola, aquela turma não é única na escola, existimos numa sociedade e também existimos num mundo que tem muitas diferenças daquilo que os alunos estão habituados a ter no seu dia a dia. E ter colegas de outras nacionalidades, de outras culturas, vai permitir essa compreensão mais global do mundo. Mas também é importante para os pais e encarregados de educação, porque também eles, não basta só os alunos, os seus filhos, terem estas experiências, terem esta interação com outras culturas e depois chegar a casa e os pais serem castradores, vamos por assim dizer, ou incompreensíveis desta diversidade. É importante que os pais também percebam e compreendam a diversidade escolar. Primeiro, a diversidade na turma do seu filho, mas depois em termos mais gerais, em termos da diversidade escolar. Também leva a que os pais, os encarregados de educação, tenham um maior envolvimento no processo educativo, quer dos seus filhos, quer dos filhos dos outros. Um, Porque temos perspectivas diferentes, porque eu educo o meu filho desta maneira, mas tenho que perceber que outros educam de outra forma e que isso depois também vai refletir, nas experiências que aquela turma e aqueles alunos vão ter, e é necessário que os pais também compreendam isto. Leva a uma maior valorização das identidades culturais diversificadas, a uma participação ativa na comunidade escolar e intercultural. Não só os pais, dos alunos com nacionalidade portuguesa, mas também os outros, e aqui, quando se fala de pais encarregados de educação, é para todos, não é? Mais uma vez, a eliminação e a redução de preconceitos e estereótipos, a vivência, a confraternização, o convívio é importante para eliminar os preconceitos e os estereótipos que as pessoas possam ter. Mas também é importante para a escola no seu todo, para toda a comunidade educativa. Porque isto também vai levar a práticas pedagógicas mais inclusivas em toda a escola, uma melhor gestão da diversidade, uma maior compreensão e valorização das identidades culturais diversificadas, a eliminação, redução de preconceitos e estereótipos em toda a comunidade educativa e levando depois para fora da escola a promoção de uma sociedade mais inclusiva, mais intercultural. Reparem que a escola, o que está aqui dito que é melhorado na escola e o que é que a interculturalidade tem de positivo para a escola é o resultado dos outros elementos, dos docentes, dos alunos, dos pais e encarregados de educação.
Ora, os princípios pedagógicos que estão aqui, incluídos no conceito de turma intercultural, é a inclusão ativa. Todos devem participar de acordo com a diversidade cultural de cada um, e se nós entendermos a diversidade cultural como um recurso pedagógico, então hum, devem participar nas atividades que são propostas dentro da sala de aula. O princípio da equidade, nós já vimos em sessões anteriores, a equidade não é o mesmo que igualdade. A equidade é dar a cada um o que cada um precisa para atingir o sucesso escolar. Não é dar igual a todos, porque aí há uma discriminação e nem todos poderão atingir o sucesso escolar. Portanto, nós temos que dar a cada um dos alunos o que cada um dos alunos precisa para atingir o sucesso escolar. Depois temos também o princípio do currículo plural. O currículo, seja de uma disciplina, ou seja de todas as disciplinas que aquela turma tem, há um enriquecimento pedagógico com estas perspectivas culturais diversificadas. E já vamos ver um bocadinho mais à frente também. É o princípio da aprendizagem interativa, a troca de experiências entre todos leva a que eu aprenda não só no meu país, na minha escola, mas o que os outros também trazem de importante para a escola e para o currículo ser mais perceptível. E, mais uma vez, o princípio da desconstrução de estereótipos e preconceitos. Então, o que é isto da turma intercultural? Como é que nós, em termos de estratégias, em termos de exemplos, nós podemos hum, trabalhar esta turma intercultural? Independentemente de nós sabermos, conhecermos os nossos alunos, cada um deles, e o que cada um necessita para atingir o sucesso escolar, e nós já falámos disto também em sessões anteriores, nomeadamente no Desenho Universal para a Aprendizagem, no DUA, nós podemos, com estratégias simples, ir proporcionando aos alunos momentos de partilha de experiências, de conhecimento uns dos outros, hum, e, claro, de trabalho, colaborativo, de trabalho em equipa. É muito diferente, se nós propusermos uma atividade e dissermos aos alunos para serem eles a escolher, os seus parceiros de grupo de trabalho. Devemos fazê-lo em algumas situações, claro, até porque isso também nos vai permitir perceber, até que ponto cada um dos alunos, está mais disponível para, um, pronto, para lidar com a diversidade. Mas, se isso não acontecer, devemos ser nós, docentes, a constituir grupos mistos. E os grupos mistos são os alunos de várias nacionalidades, de várias culturas, serem colocados no mesmo grupo de trabalho. E até mudar, não ser sempre o mesmo, não ser sempre o mesmo grupo. Devemos incluir diferentes culturas nas disciplinas. Não é só na disciplina de história ou de geografia que nós podemos falar destas diferentes culturas. Em qualquer disciplina, e tendo o cuidado de saber quais são os alunos, de que nacionalidades é que eles provêm, de que culturas, nós devemos ter o cuidado
de, em qualquer disciplina, um, ter atenção a essa diversidade e colocá-la também no currículo da própria disciplina. Devemos criar espaços seguros de diálogo. Os nossos alunos têm que se sentir seguros quando falam dentro da sala de aula. Nós temos que proporcionar esses espaços seguros. E aqui pode ser uma coisa tão simples como um aluno não sabe bem português e ao dizer alguma coisa na turma, os outros alunos começarem a rir da forma como ele fala. E nós não devemos permitir que isso aconteça, nós devemos logo atuar, e conversando com os alunos, levá-los a que eles percebam, que não atuaram de forma correta com aquele colega. Devemos também, proporcionar o contacto com outras realidades culturais. Um, com outras organizações, desculpem, organizações fora da escola, com outras escolas de outros países, para os alunos terem perspectiva também das diferenças que existem, em todo o mundo e que não que, que há alunos que estudam em situações completamente diferentes das que os nossos alunos têm aqui em Portugal. Devemos também proporcionar a simulação de situações sociais de diferentes contextos culturais e a sua resolução. Um exemplo, aqui em Portugal, ahm, há uma situação ilegal e a polícia vai atuar, o tribunal vai atuar e poderá levar à prisão. Em todas as culturas é assim. Como é que se, como é que se soluciona, como é que se resolve um conflito, por exemplo, num outro país? Um, e também integrar isto também nas matérias das nossas disciplinas também é importante. Um, para aqueles alunos que não sabem ainda bem falar o português, que não entendem, se calhar uma das estratégias poderá ser criar glossários visuais. Um, até indo mais longe, um, um glossário visual que depois tenha a palavra em português, mas também na língua do próprio aluno, ou nas várias línguas dos alunos que estão na turma. Devemos refletir e discutir sobre os preconceitos. Lá está o exemplo. Acontece alguma coisa dentro da sala de aula, e nós devemos atuar e discutir, refletir, ouvir o que os alunos pensam sobre a situação e se acham que atuaram corretamente ou deveriam ter atuado de outra forma. E aqui eu faço um parênteses para dizer, muitas vezes isto não é feito porque os professores, os educadores, não têm tempo para fazer este tipo de atividade, de reflexão, de discussão com os seus alunos. E quanto mais vamos subindo nos níveis de ensino, mais difícil é esta discussão e esta reflexão. E isto é fundamental para nós construirmos as competências sociais e culturais que defendemos numa perspectiva inclusiva, numa perspectiva também intercultural. E muitas vezes isso não acontece porque o programa tem que ser dado, porque a turma tem que estar atenta à matéria, mas, e também já vimos noutras sessões, com alguns exemplos dos colegas, essa discussão e essa reflexão, no momento certo, pode desbloquear toda uma turma, e permitir que o ano corra muito bem, ao contrário, se nós não atuarmos e deixarmos correr, ah, o gozar, o rir, pronto, essas questões. Também muito importante é nós fazermos a comparação das perspectivas culturais.
um bocadinho à semelhança do que eu falei em relação aos diferentes contextos culturais e a sua resolução, como é que determinada cultura reage sobre determinado assunto. Podemos começar com assuntos mais polémicos, como, sei lá, a comunidade gay, como a interrupção da gravidez, como, sei lá, uh, situações que são conceitos mais controversos, situações mais controversas, e, portanto, poderá ser mais fácil o extremar situações por parte dos alunos, o que poderá permitir maior discussão, e logo também, que é o que se pretende, como é óbvio, um, construirmos a nossa identidade de turma mais facilmente, respeitando sempre a opinião de todos e de cada um. Como reflexão com os alunos, podemos, depois de várias situações, concretas, de várias partilhas de experiências de vários países, etc., termos sempre esta reflexão. Dentro desta diversidade toda, o que é que temos em comum? Porque é o que temos em comum que vai criar a tal turma, o tal sentimento de pertença a um grupo. As diferenças devem ser respeitadas e valorizadas, volto a dizer, mas não podemos ficar cada um por seu lado. E, portanto, o que temos em comum tem que nos aproximar, apesar das nossas diferenças e das nossas características individuais. Também devemos refletir sobre o que é que cada um de nós, naquela turma, docente e alunos, consideraram mais surpreendente. Há um aluno que partilha uma experiência de vida do seu país. O que é que me surpreendeu mais? E porquê? Porquê é que me surpreendeu? E devemos ouvir os alunos em relação a estas questões, na reflexão também, porque é assim que eles também vão desconstruindo os preconceitos e os estereótipos. O que é que aprendemos sobre as outras culturas, diferente da nossa portuguesa? O que é que aprendemos? Ahm, ahm, o que é que aprendemos de outros países, de outras culturas? E como é que podemos, com isto tudo, valorizar e transformar estas diferenças que existem na turma num recurso pedagógico para a aprendizagem e o sucesso escolar de todos, escolar e social de todos. Em relação à escola intercultural, o que é que nós podemos fazer para transformar ou passar da turma intercultural para a escola intercultural? Para já, devemos ter projetos interculturais dentro da nossa turma que depois passem para a escola. A Semana das Histórias de Vida, entrevistas a migrantes, eu vou dar outros exemplos depois mais à frente, mas projetos interculturais que às vezes surgem ou numa turma, ou numa disciplina, ou na biblioteca, ou no refeitório, seja onde for. Não devem ficar apenas naquela turma, devem ser partilhados com toda a escola. Projetos interdisciplinares. Temos uma turma que tem, sei lá, 6 nacionalidades. A disciplina de português pode muito bem fazer uma interação com a disciplina de história, de matemática, de geografia, whatever, para depois, em conjunto, também partilharem as dificuldades que sentiram, quer os docentes, quer os próprios alunos, em interagir nessas duas disciplinas.
Mas o projeto interdisciplinar pode também transformar-se num projeto de toda a turma, ou seja, de todas as disciplinas. Não só daquela, não só da outra, mas de todas. De qualquer forma, temos que começar por algum lado. E, portanto, cada um de nós, que estamos aqui nesta formação, temos também essa responsabilidade de tentar, na nossa turma, na nossa sala de aula, iniciar algo que depois poderá ser também passado para as outras disciplinas, para os outros professores, para os outros alunos, e, de uma forma depois mais geral, para toda a escola. Também projetos interturmas, ou seja, há uma turma que tem 6 nacionalidades, mas há outra que tem 10, e se calhar poderemos até, porque há nacionalidades iguais, mas mesmo assim há ainda nacionalidades diferentes, quer numa, quer noutra, e portanto devemos também ter projetos interturmas, sempre com o objetivo também depois de partilhar com toda a escola. E podemos fazer também, penso que numa fase um pouco mais avançada, no âmbito da escola, porque também podemos fazer isto no âmbito de sala de aula, e disciplina, mas ter projetos de intercâmbio com escolas, de outros países. E aqui, o intercâmbio, poderá ser numa fase inicial, ahm, só apenas para os professores visitarem a escola do outro país, mas também o objetivo principal é que os alunos também se desloquem à escola do outro país com o qual estão a fazer intercâmbio e que os alunos desse país também venham à nossa escola. Exemplos de atividades que podemos fazer quer na nossa sala, quer com as outras disciplinas, quer, ou seja, com a turma toda, quer também no âmbito da escola. Uma das, acho, primeiras atividades que podemos fazer e depois tentar incluir isto, no currículo que temos em cada disciplina. Quem sou eu? Todos nós temos uma história de vida diferente. E, portanto, saber onde cada um de nós, cada um dos alunos e o professor também, porque o professor faz parte daquela turma intercultural, onde nasceram, onde nasceram os pais, os avós, qual é a tradição mais importante, de cada uma das culturas. Um, Aqui poderemos até, por exemplo, e devido à mobilidade dos professores, podemos estar no Algarve com um professor do Norte. E de certeza que a tradição, mesmo aquelas que nós achamos que é igual em todo lado, não é igual. Por exemplo, sei lá, vou dar aqui o exemplo do Natal, que depois temos que ver nas outras culturas qual é a tradição que cada uma tem. Mas o Natal no Algarve não é o mesmo que o Natal em Trás-os-Montes. O que se come, o que se bebe, em que casa é que festejamos, o que é que fazemos, vamos à missa do Galo, não vamos, etc. Pronto. E isto é importante que cada um dos alunos tenha a percepção da realidade dos seus colegas. E este poderá ser o início de uma interação, na própria turma. Depois, ter um currículo intercultural, aquilo que eu falava ainda há pouco. Tentar que em cada disciplina, ah, colocar nas matérias, a cultura dos vários alunos que temos na turma. Ahm, por exemplo, ahm, sei lá, o currículo de português, pronto, não interessa o ano, é apenas um exemplo. Depois tem um exemplo mais concreto à frente, mas o currículo de português. A determinada altura estamos a falar, de um livro que os alunos têm de ler. Há uma referência, por exemplo,
Ahm, e agora pode ser um bocadinho polémico, mas pronto. Ah, ler um livro do Prémio Nobel de Portugal. Mas podemos ter um aluno de um país em que também tem um prémio Nobel. Então, por que não também ler o livro desse outro prémio Nobel? Hum, é um exemplo. E não estou a dizer que vamos ler calhamaços que não estão no currículo obrigatório, porque isto depois só traz mais complicações. Às vezes para os professores, outras vezes para os alunos e para os pais dos alunos virem também à escola hum, falar desses assuntos. Portanto, um currículo intercultural, ou seja, não se cingir apenas a preocupação de um professor de uma disciplina de ter estas estratégias e de implementar esta interação entre as culturas, mas também passar para todas as outras disciplinas. E isto também é importante que um docente comece e um docente proponha estas atividades, como também de valorização da diversidade que a turma tem. Depois, podemos fazer um cartaz, podemos fazer um vídeo coletivo, sobre a nossa turma, sobre os costumes que as várias culturas têm, em que a nossa turma é o mundo. E este mundo pode ter, alunos, a nossa turma pode ter alunos, dos vários continentes. E, portanto, é utilizar essa diversidade para também fazermos uma atividade com os nossos alunos, que pode ficar na turma, mas, como eu disse anteriormente, deve passar para a escola, para o conhecimento de todos, de toda a comunidade educativa. Depois temos outra que é a roda intercultural de partilhas. E já numa outra sessão, houve colegas que disseram: Pois, mas eu queria saber mais, o que fazer para além das comidas, para além. Sim, é verdade. Mas como se disse também na altura, nós temos que perceber o que é que poderá, quebrar o gelo, quer entre os docentes, quer entre, e os alunos, claro, quer entre os docentes, os alunos e as famílias. E muitas vezes, quando nós queremos que as famílias venham à escola, hum, uma das estratégias, que resulta melhor é realmente fazermos uma partilha de alimentos, uma partilha de pratos típicos, eh, mas também podemos fazer outras coisas. E isto não deve ser feito apenas num dia do ano letivo. Olha, este dia ou esta semana é a semana intercultural. Isso está tudo bem porque dá maior visibilidade ao trabalho que nós vamos fazendo. Mas não se pode cingir a essa semana ou a esse dia. Todo este trabalho tem que ser transversal ao longo do ano letivo e transversal a todas as disciplinas, envolvendo todos os docentes. Podemos ter uma partilha de tradições familiares, podemos ter uma partilha, de histórias de vida, podemos ter uma partilha, de, por exemplo, empregos. Eu antes no meu país, e encontramos muitos exemplos destes, né? No meu país eu sou médico, mas chego aqui a Portugal e tenho que ser, hum, ai, de supermercado, agora falta-me o termo. Hum, Pronto, estar num supermercado, estar na caixa de um supermercado, desculpem, na caixa de um supermercado. E porquê é que isto acontece? Ah, mas também perceber se as pessoas estão revoltadas com isso, o que é que realmente as leva, o que é que fazem para
alterar essa situação. Pronto, tudo isto é importante para uma turma e uma escola intercultural. O mapa cultural da turma. Voltamos também a outros exemplos que já dei. Saber qual é o país, qual é a cultura de cada aluno, saber que línguas é que são faladas naquela turma, que comidas típicas de cada cultura, qual é a tradição de cada cultura nos vários momentos do ano. Um, e o mesmo com o projeto A Alimentação no Mundo também. Tudo isto, todas estas atividades podem ser feitas apenas na turma, apenas na nossa sala de aula, apenas na nossa disciplina, podem estar, pode haver interação com outras disciplinas, com outras turmas, ou pode ser levada a toda a escola e a envolvência de toda a escola nestas atividades. E como volto a repetir, não é apenas a semana intercultural, não é apenas o dia, sei lá, das culturas. Pronto, podemos começar por aí, mas o objetivo não é esse. O objetivo é que toda esta reflexão, todas estas estratégias, toda esta discussão, toda esta respeito e valorização pelo outro seja transversal e envolva toda a escola, toda a comunidade educativa. Então, a turma intercultural, a escola intercultural, tem que ver a diversidade como um recurso pedagógico que nos ajuda a trabalhar dentro da sala de aula e na própria escola, e não um obstáculo. E é, se calhar, este é, se calhar, o primeiro passo que cada um de nós, como docentes, temos que dar. É reconhecer que a diversidade, seja ela qual for, neste caso é a interculturalidade, é intercultural, é um recurso, não é um obstáculo, não pode ser um obstáculo. O aluno não pode sentir-se como um obstáculo dentro da nossa sala de aula. A turma e a escola intercultural têm que levar a que o conhecimento seja co-construído com todos. Nós fazemos assim, epá, pois, mas no meu país, nós também fazemos assim, ou fazemos de outra forma completamente diferente. E isto vai ajudando a construirmos o conhecimento, o saber de todos os alunos. Muitas vezes, incluindo o próprio professor, que não tem conhecimento de todas as tradições, como é óbvio, de todos os países. E os alunos desenvolvem competências para viver numa sociedade intercultural. Temos estado a falar da sala de aula, da turma, da escola, mas todo este trabalho, como é óbvio, é para ir para além dos muros da escola. É para ser praticado fora da escola. E o objetivo principal é realmente termos uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade intercultural, em que todos os cidadãos se respeitem e se respeitem uns aos outros e respeitem também a diversidade e as diferenças individuais. Para isto tudo, nós precisamos também de refletir. Primeiro, refletirmos nós, para depois refletirmos entre docentes. Como é que a diversidade da turma pode melhorar a nossa prática pedagógica? É a tal situação. Eu tenho consciência desta diversidade e eh, do benefício que é a diversidade como recurso pedagógico, mas tenho que levar também esta minha reflexão, esta minha ação,
estas minhas estratégias para os outros colegas da turma ou outros colegas da escola. Uh, e refletir conjuntamente como é que nós podemos utilizar esta diversidade tão grande, esta riqueza tão grande, de diferentes culturas, para melhorar, a prática pedagógica, para melhorar o nosso trabalho enquanto docentes e para melhorar, pronto, o sucesso ou para atingir o sucesso escolar de todos os alunos. Também temos que refletir com os próprios alunos. O que é que, com esta diversidade, nós aprendemos uns com os outros? Tendo tantas culturas dentro da mesma turma, dentro da sala de aula, dentro da escola, o que é que nós aprendemos uns com os outros? O que é igual em todas as culturas? O que é diferente em todas as culturas? O que é diferente de cultura para cultura? Um, e isto é pôr também os alunos a pensar, mas para isso acontecer, nós, docentes, temos que criar as situações para que eles possam perceber que a diversidade existe e que é, uma riqueza para toda a escola. E depois também refletirmos com os pais e encarregados de educação. Como podemos construir juntos uma escola, uma sociedade que respeite e valorize todas as culturas? Lá está. É a sala de aula, é a escola, mas também é a sociedade. Quer os professores, os docentes, os educadores e professores, quer os alunos, quer os pais e encarregados de educação, todos nós vivemos para além da escola. E, portanto, nós também temos que transpor, para além da escola, estas nossas reflexões, estas nossas estratégias, um, este respeito pelo outro e pela diversidade, e portanto isto vai sempre, ou o objetivo tem de ser sempre para além da escola. Depois eu trago aqui um exemplo, de um tipo de avaliação de como é que nós podemos realmente perceber a realidade de todos os alunos e a realidade da turma como um todo. É uma grelha de observação como outra qualquer, que este é um exemplo, mas nós podemos e, na minha opinião, devemos ser nós a criar estes instrumentos de avaliação para termos consciência da diversidade, da diferenciação que temos que ter nas estratégias, a aplicar, quando trabalhamos com determinada turma. Resumindo, temos que conhecer os alunos que estão à nossa frente e com os quais vamos trabalhar. Pronto. Vou dar aqui um exemplo, portanto, aqui desenvolvimento de competências interculturais, estimula o pensamento crítico sempre sobre os estereótipos, trabalha a empatia e o respeito, promove a resolução de conflitos de forma dialogada, todos os alunos têm voz na aula. Isto pode ser feito através de análises de situações de preconceito, que podem surgir na sala de aula, como eu disse ainda há pouco, ou pode ser o próprio docente a proporcionar a análise de uma situação, pronto, não real da turma, mas levar para a turma para essa análise. A reflexão sobre a identidade e diversidade da turma, de cada um, etc. E depois é percebermos se isto não está atingido, se está parcialmente atingido ou se realmente já é consistente em cada um dos alunos ou quais são os alunos que já têm esta, esta competência social e cultural adquirida, ou estas competências, e quais são os que não têm e com quem é que nós temos que trabalhar mais as situações. Trago-vos aqui um caso prático que é mesmo isso, é um caso
prático. Uma turma do sétimo ano, com 26 alunos, a caracterização da turma para este exemplo poderá ser um aluno com dislexia, uma aluna recém-chegada com um nível inicial de português, dois alunos com dificuldades de atenção, um aluno com elevado desempenho e os restantes alunos com níveis heterogéneos, cada um o seu. Vamos nos focar nestes que estão aqui destacados. A disciplina é português, e o tema é o texto narrativo, o conto. A situação que o docente propõe é a leitura de um conto, com um questionário escrito sobre o conto e uma produção textual sobre o conto. Dificuldades observadas. O aluno com dislexia evita a leitura. A aluna estrangeira não compreende totalmente o texto. Os alunos com déficit de atenção distraem-se. O aluno avançado desmotiva-se. A participação de todos é muito desigual. Propostas de solução. E aqui voltamos ao desenho universal de aprendizagem. Ou seja, pensar na turma que temos, nos alunos que temos, nas diferenças individuais que temos e proporcionar ao mesmo tempo a solução ou dar a resposta, as ferramentas, os materiais, as atividades que cada aluno necessita para ultrapassar a sua dificuldade. Proposta: leitura diferenciada. Um áudio mais o texto adaptado. Em relação à compreensão do texto, diferentes formatos de resposta. Trabalho colaborativo. Grupos com funções diferenciadas. Dentro do próprio grupo, cada um tem as suas competências a funcionar em prol do grupo, em prol do trabalho que têm que fazer. A produção poderá ser escrita, banda desenhada ou áudio. A avaliação deve ser formativa e flexível. Voltamos ao que já falámos em sessões anteriores. O exemplo de um colega, agora não me recordo o nome, que dizia que percebeu que uma aluna, em vez de escrever porque tinha dificuldade de escrita, poderia fazer banda desenhada ou podia desenhar o que entendia do que estava a ser tratado na aula. Também já falámos da avaliação. Precisamos de fazer testes? Não somos obrigados a fazer testes. E, portanto, a avaliação é mais inclusiva se for formativa e se for flexível. Nem todos têm de ser avaliados da mesma forma, com o mesmo formato de avaliação, etc. E isto leva-nos realmente ao desenho universal para a aprendizagem, em qualquer situação. Esta que nós estamos aqui a falar nesta ação é a interculturalidade. Mas isto funciona com qualquer tipo de diferença que nós percepcionarmos na turma. Sejam necessidades específicas de alunos, sejam alunos com ciências comprovadas, sejam alunos de outras culturas, de outras etnias, de outras nacionalidades, etc, etc, etc. O que nós temos de fazer, e é isso que é a função de ser docente, é olhar para os alunos que temos à nossa frente e ir ao encontro das necessidades de cada um, proporcionar ferramentas, proporcionar estratégias para que todos tenham o sucesso escolar que têm direito a ter. E ficava-me por aqui.